Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Riceliano. Essa aula é preparada com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro, que está aqui também. Professor. Hello, tudo bem, gente? Satisfação. Pois é, então essa aula é para o Travessia, o assunto é em forma imperativa e manual, e é traduzido com muito carinho por Bruno. Aqui, ó. Faz o cafuné. Cafunézinho de Bruno. Muito fofo, Bruno. Beleza, então. Bom, seguinte, uma situação aconteceu comigo, de verdade, quando eu fiz um curso lá nos Estados Unidos, e aí aconteceu o seguinte, o professor dividiu o grupo, isso aqui são meus colegas, professor Josi, professora Cassiana, Márcio, Adna, Luana, meus amigões lá, a gente fez um curso nos Estados Unidos juntos, professores de inglês, e aí aconteceu um trabalho lá que a gente fez junto, que foi o seguinte, cada um vai pegar uma nacionalidade e vai ver o comportamento dessa nacionalidade em geral, um comportamento na situação pública, certo? Aí beleza, aí eu fiz o meu trabalho com a professora Valquíria, professora gente boa, cheiro amor, então saudade do pessoal. Então, eu fiz trabalho com ela. Qual era o trabalho? A gente teve um sorteio de nacionalidades, né? Alemão, japonês, chinês, né? Americano, holandês e tal. Aí, para ir para ela, aconteceu de cair nesse trabalho de public behavior, ou seja, comportamento em público, exatamente os brasileiros. Então, caiu para a gente os brasileiros. Nisso, esse livro falava do comportamento em público de cada nacionalidade de forma geral. Talvez para estudos sociais, para questão de segurança, né? de segurança de um aeroporto, segurança de um estabelecimento. Então, eles fazem esse tipo de estudo para poder avaliar qual o público-alvo, o que é que vai acontecer, o que é que não vai. Então, por exemplo, na Disney, por exemplo, tem brasileiros contratados pela Disney para cuidar de brasileiros. É uma loucura. Então, um dos clichês, então é meio que baseado em clichê, né, em rótulo. Um dos rótulos em cima da gente, brasileiros, eu fiquei um pouco incomodado, porque eram uns rótulos que eu não agradei muito, não. Por exemplo, primeiro rótulo, brasileiro costuma a não respeitar o tipo de comportamento daquele local. Aí tinha dizendo o seguinte, ó, Brazilians stop to talk at the middle of the corridor, ou seja, os brasileiros costumam parar no corredor para conversar. Então fica um grupo de pessoas atravessado no corredor conversando. Quem daqui nunca viu isso? Todos já viram isso já. Isso é um comportamento típico nosso, né? Temos que melhorar isso aí, que isso aí não está certo. Se é um corredor, todo mundo tem que passar por ali, né, para ninguém estar parado conversando. Aí acumula lá as pessoas querendo passar, olha que interessante. As pessoas querendo passar e você lá conversando no corredor de boa e atrapalhando o fluxo das pessoas. Outra situação que tinha lá, como um comportamento típico do brasileiro, que eu fiquei incomodado, mas era verdade, é o seguinte, ó, tá lá uma fila, e aí chega uma pessoa toda sonsa, e lará no celular, ó, na cara dura, e fura a fila, né? E as pessoas, eu acho, quem é essa figura aí, né? Então, diz o seguinte, ó, Brazilians do not respect social rules. Brasileiros não respeitam regras sociais, certo? Claro que esse livro, mais uma vez, vou dizer e repetir, feito em cima de rótulos, de generalizações. Você não quer fazer parte desse rótulo, então você não vai fazer esse tipo de coisa. Eu detestei ver isso aí, eu espero que isso não aconteça. Quando eu vejo brasileiros fazendo isso, eu fico triste. Paciência. Vamos lá. Outro rótulo que tem é o seguinte, sobre Instructional Manual, que é o manual de instrução. Outro rótulo que tem lá é o seguinte, Brazilians do not read manual, ou seja, brasileiros não leem manual. Vê que loucura, gente. Nós não temos o costume de ler manual. A gente compra um produto, mete na tomada e fica vendo as luzinhas piscar lá. Vai logo ficar mexendo para ver como é que funciona. Ou seja, a gente não está muito interessado em ler manual. Mas se você parar para pensar, talvez isso aconteça porque muitos dos manuais estão em língua inglesa. Uma vez eu comprei um controle remoto, um controle remoto universal, e fui em casa e fui programar o controle remoto, que não é fácil não. Você tem que programar e procurar a sintonia dele e tal. Não é fácil. Aí fui fazer isso e fui lendo o manual.
Depois eu atinei que eu estava lendo o manual em inglês. Ou seja, eu só consegui fazer porque estava em inglês e eu falo inglês, beleza, tá tranquilo. Mas depois eu notei, poxa, está em inglês, imagina o trabalhador em casa que comprou isso aqui, foi em casa fazer, está em inglês. Ele vai mexer até dar certo, né? Ele não vai estar se estressando com aquilo ali. Então, o inglês é a língua da tecnologia, é a língua da comunicação. Quem não souber inglês hoje vai estar cada vez mais sendo um analfabeto funcional da era pós-digital, tá? Então, vamos correr atrás, cola aqui com a gente que a gente vai desenrolar. Então, temos o seguinte, ó. User Manual, ou seja, manual do usuário. Você sabe que use é o verbo usar e user, usuário, tá? Então, User Manual, manual do usuário. Aí tem assim, ó, Full Instructions, ou seja, instruções completas, né? Então, existe o Instruction Manual, manual de instruções, existe o User Manual, que é o manual do usuário. E existe também o User Guide, que é uma coisa muito similar, que é o quê? Que é o guia do usuário, ou seja, manual do mesmo jeito. É somente nomenclaturas diferentes para falar sobre a mesma coisa. Pois bem, esse manual hoje em dia é mais comum ser através de aplicativo, através de um tutorial no YouTube, né? Através de algum site daquele produto. Então, hoje em dia, cada vez menos usamos papel, né? Cada vez mais usamos a internet, né? Porque é até mais ecológico, às vezes é mais prático, mais fácil. Uma coisa que eu queria destacar para vocês, antes de ir adiante aqui, é o seguinte. Perceba que antigamente os produtos, você tinha um painelzinho. Qualquer produto, de som, um rádio, alguma coisa assim. Tinha um painel. Você desenrolava o inglês pelo painel ali e sabia mexer no produto. Hoje em dia, percebe que cada vez mais está aparecendo o menu sonoro. Ou seja, você liga o som, aí está lá. The Bluetooth device is ready to pair. Ou seja, o dispositivo de Bluetooth está pronto para emparelhar. Ou seja, hoje em dia não tem como mais você enrolar se sabe ou se não sabe inglês. Você tem que desenrolar de verdade. Inclusive, quanto mais sonoro, menos você vai conseguir enrolar. Tipo, eu desenrolo o inglês. Não, desenrola não, velho. Ou sabe ou não sabe, se o negócio é sonoro. Vê só, a máquina está falando com você. Tem como você desenrolar? Não. Você tem que saber, ou sabe ou não sabe, certo? A similaridade da pronúncia da língua inglesa não é tão grande quanto é o espanhol, então não tem como você desenrolar. Então vamos lá. Então cola na gente aí, mais uma vez dizendo isso aí. Pois bem, temos aqui alguns verbos de alta frequência em cima do manual de instrução, em cima desse universo de comunicação direta com o trabalhador, certo? Em cima de produtos e dos manuais. Temos alguns verbos, ó. Vê aí na tela. Tela cheia aí para o pessoal ver esses verbos. Temos assim. To open, abrir. To open. To close. To step. To keep. To read. To handle. Lembrando que esses verbos são verbos de alta frequência, ou seja, a gente pesquisou os mais usados, tá? Então, open, to open, abrir. To close, fechar. To step, pisar. To keep, manter. Pode ser continuar também. To read, ler, e to handle, manusear, usar, certo? Pois bem, perceba que esse to, no final, no começo do verbo, o to, o to, ele é equivalente em português ao R no final do verbo. Ou seja, o que significa o verbo com o Rzinho? Significa o verbo na forma básica dele, que é chamado de forma infinitiva. Então, se tem R, tem to. Se não tem R, não tem to. Isso nas frases, tá? Então, como assim, professor? Olha lá. To open vai significar o quê? Abrir. Então, esse Rzinho no final do verbo é exatamente o to. Se eu tiro o R, ele transforma-se na forma imperativa. Ou seja, se eu tirar esse to aqui, pessoal, não vai ser mais abrir, vai ser abra. Se eu tirar esse to aqui, não vai ser mais fechar, vai ser feche. E assim por diante. Tirou o to, tirou esse R aqui, e a frase sendo usada no final, no começo de uma frase, o verbo sendo usado no começo de uma frase, ele vai ser a forma imperativa, certo? Então vamos lá. Vamos usar o primeiro verbo aqui. Primeiro verbo aqui, open. Então temos aqui, ó. Então apareceu essa imagem aqui meio atravessada. Vamos lá. Forma imperativa, temos aí. Open, certo? Ó, como eu falei a vocês, pessoal, tirei o to, ficou lá. Open vai ser abra. Close vai ser feche. Step vai ser pise.
Keep vai ser manter. Mantenha, aliás. Read, leia. Handle, manuseie. Forma negativa, como é que faz, professor? Só é colocar o don't. Perceba que pode ser don't ou do not, certo? O do not é igual ao don't, é a contração, mesma coisa. Então, do not e don't é o não. Então, don't open, não abra. Don't close, não feche, certo? Então, vamos pegar cada verbo daquele. Então, tínhamos don't step, não pise. Don't keep, não mantenha. Don't read, não leia. Don't handle, não manuseie. Como é que fica aqui em frases? Eu vou ler uma, a azulzinha, o professor Rony lê a outra, tá? Olha lá. Don't open the messages. Close your social media. Don't step the grass. Keep the door opened. Don't handle the equipment. Read all information. Boa. Em português, pessoal. Então, ó. Don't open the messages. Você está vendo que message é uma palavra cognata, ou seja, parecida com português. Então, ó, não abra as mensagens. Por quê? Porque deve ser virus, né? Vírus. Close your social media, ou seja, feche suas redes sociais, certo? Ou então porque está vendo que é dos outros, professor. É. Olha lá. Don't step the grass. Não pise na grama. Grass, grama. Glass, com L, vai ser vidro ou óculos ou copo. Keep the door opened, ou seja, mantenha a porta fechada. Aliás, aberta. Fechar é close. Mantenha a porta aberta. Don't handle the equipment. Não manuseie o equipamento. Read all information. Leia todas as informações. Tá? Boa. Então vamos lá. Estamos trabalhando em cima do negativo, do don't. Então, ó, don't stress, não se estresse. Difícil. Don't stop, não pare. Don't touch, não toque, certo? Ou seja, aquela mania de mexer. Você vê isso muito em lojinhas chinesas, né? Quebrou, pagou, tem lá a placazinha. Eita lá. Olha lá. Don't forget, não esqueça. Don't talk? Yeah. Don't talk, não converse. Então vamos lá. Então nessa forma negativa, você está vendo aí que o não vai ser o don't. Vamos agora em cima do open. Open, olha lá. Don't open the box. First, read the instruction manual. Então tem um recadinho para vocês aí, para poder manusear essa caixa. Vamos supor que você é um trabalhador, vai mexer nisso aí. Tem um recado para você em inglês. Ó. Don't open the box. First, read the instruction manual. Ou seja, não abra a caixa, box é caixa. First, primeiro, read instruction manual. Leia o manual de instruções, certo? Olha aí o manual de instruções dessa caixa. Frágil aí, ó, palavra bem parecida em português. Fragile. Fragile. Vamos lá. Beware. Cuidado. Dangerous animal. Do not open. Ou seja, cuidado. Dangerous é perigoso. Animal, animal, certo? Do not open, não abra, porque senão, ó, beleza? Então, ó, do not open, gate, não abra o portão. Stop, do not open, emergency use only, ou seja, pare, não abra, apenas uso de emergência. Próximo aqui, ó, close. Sorry, we are closed. Desculpa, nós estamos fechados. Sorry, we are closed. Desculpa, nós estamos fechados. Closed due to COVID-19. Fechado por causa do Covid-19. Próximo aqui, ó, step. Vamos ver o step. Como é que fica o step? Step 1, step 2, tá? Então são os passos, certo? Então, do not step out the line. Não pise além da linha, certo? Professor Rony, o que é que você diz aí sobre o nosso assunto? Diga lá pra gente. O assunto da forma imperativa, para mim, é muito importante, porque a gente precisa entender alguns comandos ou pedidos, né? Professor Rony, aproveita aí uma palavrinha aqui sobre o DIY. Não, deixa comigo. Gente, DIY. Você vai ver isso nas instruções, porque significa o seguinte: do it yourself. Faça você mesmo, certo? Então, vamos fazer nós mesmos o quê? Nos despedir, que o nosso tempo acabou.
e a gente continua na próxima. Você costuma ler manual? Não alimente esses clichês negativos, gente. Tamo junto.